Olá, estamos aqui hoje para falar, notícia não muito agradável, né, uma tragédia que aconteceu na igreja que fica no centro histórico de Salvador, a igreja São Francisco de Assis, que é conhecida como a Igreja do Ouro. Uma turista de Ribeirão Preto, a Júlia, ela tinha 26 anos, e parte do teto da igreja desabou sobre ela, e ela infelizmente veio a óbito. E a gente decidiu falar um pouquinho sobre isso, porque recentemente o Kevin estava aqui na Bahia, né, e a gente teve a oportunidade de visitar algumas igrejas, né. Eu sempre gostei muito de visitar a igreja católica por causa da arquitetura, por estar vendo ali toda aquela parte ali da pintura barroca, né, e essa questão toda histórica, né. Como eu morei em 2 estados, né, morei no Ceará a trabalho e em Alagoas também, então visitei quase todas as igrejas desses locais, e em alguns de Salvador eu não tinha ido ainda, tive a oportunidade de ir agora recentemente com a vinda do meu amigo Kevin pra cá. E coincidentemente, quando eu visitei algumas igrejas, eu observei justamente essa questão da infraestrutura, né, da conservação. Eu até tirei algumas fotos, fiz algumas filmagens também, cheguei a comentar sobre isso com o Kevin, a gente falou sobre essa questão da preservação, né, que estavam alguns prédios, não só igrejas, mas alguns prédios históricos, alguns locais históricos também que estavam bem precário, essa questão da preservação, da construção. E a gente coincidentemente falamos também sobre os riscos, né, que era para a cidade, para as pessoas, que alguns locais também a gente, viu que eram casas históricas e eram comércios, né, principalmente ali no Pelourinho, tem muito assim, muitas lojas que são bem antigas, que eram casas antigas e hoje em dia são lojas de instrumento, de roupa, seja lá o que for. E é um comércio. Uhum. E algumas conseguiram fazer a restauração do local, né, e outras não, a gente viu situações de locais, assim, bem, assim, com rachadura, as partes que a gente vê que o teto tá bem difícil, né. Vou pedir pra o Kevin Plantas, comentar um pouquinho plantas sobre crescendo isso. na estrutura, Hum, com plantas crescendo na estrutura. eu vou pedir pra Kevin falar um pouquinho sobre a experiência que ele teve no dia da visita, o que é que ele recorda, o que é que ele acha sobre essa tragédia, né, já porque ele veio para cá no papel de turista, então ele tem espaço de fala nessa situação aí, mencionar, comentar sobre isso. Uhum. Bom, é uma notícia muito triste. Sinto muito pela pessoa, pela família. Eu não sei se tem mais pessoas que ficaram machucadas por causa do acidente, não sei. Ou no momento foi só ela que estava ali na igreja? Tem outras vítimas. Eu imaginava. Então, é triste e é preocupante, porque a gente estava ali como turista, não sei se posso dizer que você também estava como turista, porque é a sua cidade, mas, estava conhecendo também lugares que você não tinha visto e tal. E, então isso, poderia ter acontecido com qualquer pessoa, até com a gente. E é verdade que a gente percebeu que a estrutura de muitos prédios está bem deteriorada. E eu não quero falar muito, assim, da política e tal, porque eu não conheço a situação, mas eu sempre tem o jeito de fazer as coisas melhor, né. E as pessoas também que são os donos dos prédios, se a pessoa tá porque naquela igreja, você tinha que pagar para entrar, né. Então, se você tá recebendo dinheiro,
o mínimo é tentar manter a estrutura do lugar onde você trabalha, né, ou recebe um pagamento constantemente. E quando a gente estava caminhando ali pelo Ourinho, dava para ver que tinha alguns prédios em bom estado, que tinham sido restaurados e tal. E tinha outros onde não tinha pintura, não tinha nada. Eh plantas estavam crescendo em cima do lugar, ninguém se preocupava de ir e tirar isso, porque quando a planta está crescendo, a raiz tem uma força enorme para quebrar tudo, né. E dá para ver às vezes quando, as pessoas não fazem um bom planejamento das ruas e colocam plantas que não é para colocar num lugar, porque cresce muito e fica quebrando a calçada e tal, porque a raiz realmente tem uma força enorme ao momento de crescer. Então, dá para ver que os donos não se preocupam, o governo do lugar também não se preocupa muito. E é triste pelo fato de que podiam acontecer coisas assim, acidentes, e também porque, vai perdendo a história dos lugares. Verdade, porque, Eu por gosto exemplo, muito da história. uhum, a igreja, essa igreja do Ouro, ela é considerada uma das 7 maravilhas de origem portuguesa, né, porque Uhum. a Salvador foi a primeira capital do Brasil. Então, tem essa questão como você mencionou aí também, né, que foi crescendo de forma bem desordenada, sem organização, por ter sido a primeira cidade, e tem alguns locais que você vê que tem calçada, outros locais não tem calçada, mas a gente tem muitos prédios que são históricos, que têm uma história por trás, né, como a Igreja do Ouro, que é considerada uma das 7 maravilhas portuguesas. A gente vê, muita influência desse período da colonização. E agora, infelizmente, aconteceu, né, essa tragédia onde uma pessoa veio a morrer, outras 6 pessoas, se não me engano, ficaram feridas, e Hum. há uma necessidade de, como você mencionou, né, de que o governo, né, não sei também se é o governo federal ou estadual, garantir, a proteção do espaço, né, porque é um local que foi tombado como patrimônio. E existe também uma coleta, se eu não me engano, o valor é de R$ 15 se você for visitar a igreja e o convento. Se for só a igreja, se não me engano, é R$ 10 o valor da visita. Então existe um valor que está sendo cobrado ali, e a gente acredita que esse valor seja para manutenção, né, do espaço, do local. E isso coloca em risco não só a vida dos turistas, né, que vêm de outros locais, de outros países, outros estados, outras cidades, mas também da população daqui, né, local, que vive. A gente sabe que boa parte da população em Salvador vive do turismo, principalmente ali naquela região do centro histórico, e pessoas trabalham ali, né, e, há uma necessidade de que, eh, venha a ser observado isso aí. Eu não tinha antes, eh, essa ciência de que é muito perigoso nascendo uma planta na parte superior de uma casa. A gente viu muitos, né, muitos prédios acontecendo isso. E como você é da área de agronomia, você que falou que era perigoso acontecer esse tipo de coisa, e coincidentemente, infeliz coincidência, agora acontece justamente essa tragédia, né, dia 5 de fevereiro, alguns dias depois do dia que a gente visitou o local. Você tem mais alguma coisa pra mencionar? Pra É você imagina que tem pessoas também que trabalham naquelas igrejas. Uhum. Eu acho que também deve Os ter. fiéis também, os fiéis, né, as pessoas que vão Uhum. pra ver as missas. Então realmente tá se
assim, aos poucos, a cidade começa a perder o patrimônio, vai perder turismo, vai perder, oportunidade de trabalho para as pessoas Uhum. e tem risco de acontecer novamente um acidente desse tipo. Em outros locais. A gente no dia que a gente fez o passeio, a gente não conseguiu entrar no elevador, porque estava tendo reforma, né. E se está tendo Uhum, reforma, é porque está percebendo que precisa ver a parte estrutural. E é bem antigo o elevador, se não me engano tem eu não sei a quantidade, mas tem mais de imagino, sim. 200 anos, ou 200 anos o elevador Lacerda. Então, tem que se ter esse cuidado, não só a parte do elevador que Uhum, leva pessoas, a estrutura que foi feita para ligar ali a cidade alta, a cidade baixa, mas também esses pontos, né, os locais, as igrejas, as casas, os museus, também tem muito museu que é dentro de uma estrutura antiga, ali na parte histórica da cidade. uhum. Eu vou falar um pouquinho o que aconteceu aqui, que, aqui tem muitos menos prédios antigos do que no Brasil, porque aqui é um país onde tem muitos tremores de terra, né. Uhum. Então aí a tecnologia naquela época dos portugueses, dos espanhóis, não era muito avançada ainda, não era a prova de tremores. Então, aos poucos a gente, foi perdendo também e acontecia a mesma coisa, ninguém se preocupava de manter o patrimônio, não dava manutenção, é a palavra? Manutenção. Uhum. Então, depois que a estrutura é é derrumbada, se fala? Isso, Ou derrubado. cai, não sei bem Sim. como não sei bem como dizer, cai, eh, eles não se preocupam, tipo: "Ah, vamos reconstruir o local". Não, só, eh, derru derruma completamente e constrói uma coisa nova, que provavelmente vai ser assim, sem graça arquitetonicamente falando. Exatamente. Então aí, depois a história é é esquecida, a cidade vai ficando feia. Infelizmente. E uhum. Então é isso, mas o mais importante que os prédios, claro que é a vida das pessoas, que foi o primeiro que a gente já falou. Que o quê? Não entendi. Foi, o primeiro assunto que a gente já falou. Não entendi ainda. Uhum. Que eu tô falando agora dos prédios, mas claro que o mais importante é a vida das pessoas, que Uhum. foi o primeiro assunto que a gente já falou. Isso, verdade. Eu não consigo, assim, entender como é que alguns locais não prevêem uma possível tragédia. Muitas vezes eu não tô falando só a nível daqui do Brasil, né, porque você mencionou aí também no Chile, que aconteceu várias vezes a mesma coisa, e é um país onde acontece muito os tremores de terra, eu não consigo entender como é que as pessoas não conseguem pensar na possível tragédia. Tem Hum, locais que a gente vê que já teve uma mudança significativa. E, por exemplo, eu fiquei ciente, você pode até me corrigir se eu estiver errada, que agora, né, o Chile é referência em engenharia, os prédios são construídos para suportarem a abalo sísmico, e a gente também vê um exemplo também muito grande do Japão, né, que tem estruturas que estão preparadas para isso, para possíveis tragédias. E uhum, aqui no nosso país a gente está tendo necessidade que, o governo, juntamente com outros órgãos, percebam que tem que prevenir possíveis tragédias. Por exemplo, aqui tem um padrão, um período
de tempo, assim, em alguns estados, que acontecem queimadas, né, por causa da questão climática mesmo, como no Amazonas. Aí tem Hum, outros locais que tem muitas enchentes, por causa das pessoas que acabam, jogando lixo nos rios, tapando bueiro, ou então porque a demanda de chuva, né, a água é muito grande, exacerbada, e acaba em determinados períodos do ano acontecendo as mesmas tragédias nos mesmos locais. Então, por que não os órgãos não trabalharem para prevenir esse tipo de coisa? Eu fico, assim, um uhum, pouquinho triste e a gente fica um pouquinho revoltada também com esse tipo de situação. hum. Infelizmente não é a primeira vez, não será a última. Infelizmente agora o que aconteceu foi essa tragédia com a Júlia, e que venha despertar os órgãos para que não aconteça mais isso, né. Perda de pessoas, que é um bem que não conseguem recuperar, a família dela não vai ter como recuperar mais ela. As vítimas também, né, que estão ali passeando ou estão trabalhando e pararam a vida delas agora, né, para estar resolvendo, assim, sanando as dificuldades que aconteceu depois da tragédia, né, os ferimentos. E também tem a perda do patrimônio, né, que é um patrimônio aí, que a igreja que era um patrimônio de Portugal, né, a construção portuguesa e também daqui, né, da nossa cidade. É muito triste essa situação. Agradeço Realmente. agradeço muito você tirar seu tempo. Acho que a gente não estava muito planejando fazer esse vídeo, não estava, mas aí a gente sentiu a necessidade de falar um pouquinho, porque coincidentemente a gente percebeu, né, essa debilidade, a gente tirou até umas fotos e uns vídeos, e conversamos bastante sobre isso. Infelizmente agora aconteceu isso, mas agradeço muito você que está assistindo. Se você gosta de acompanhar, eh, assuntos de cultura, de crescimento em relação à língua estrangeira, nos acompanha, curte e compartilha. Para todos vocês e um cheiro. Cheiro, até logo.